Nós queremos saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. E eu quero convidar você que está conosco assistindo em casa, onde que você estiver, aqueles que puderem, se colocar de pé para nesse momento especial, mas você pode ficar à vontade, do jeito que melhor for para você. Mas nós vamos fazer uma oração inicial, pedindo a Deus uma bênção para os nossos corações. Fechemos os nossos olhos, curvamos as nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, nós clamamos pelo poder, pela vida que há no sangue de Jesus e pedimos o perdão, a libertação, a comunhão, para que assim possamos desfrutar desta bênção gloriosa. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar glorificando o nome do nosso Deus. Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! Bom é louvar o Senhor, não é verdade? Então vamos continuar glorificando o nome do nosso Deus.
Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou convidar aqueles que puderem abrir a palavra de Deus, numa palavra que o Senhor tem dado para nós nessa noite. E ela se encontra no livro de Jó. Jó, capítulo 22, verso 21, já está projetado na tela. Ela diz assim a palavra do Senhor: une-te, pois, a Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite através da sua palavra. Meus amados, o texto lido fala da história de um homem, de um servo de Deus, que viveu momentos difíceis, de provas, mas que no final ele foi vencedor, pois ele confiou no Deus que o chamou, que o alistou. E é muito importante nessa hora nós entendermos o propósito de Deus dentro desse tempo profético que nós vivemos. Nada que está na Bíblia foi por um acaso, não é verdade? E quando nós encontramos no Velho Testamento a palavra de Deus, nós sabemos que ela tem um cunho profético, ou seja, que aponta para os nossos dias. A história de Jó, ela traz para nós muito ensino. E é bom lembrar que Jó talvez seja um dos personagens muito conhecido por todos, tanto no meio da igreja evangélica como fora dela. Eu me lembro que antes de me converter, eu falava de Jó, falava da paciência de Jó. As pessoas mencionam, mas nem sabem. Eu nem sabia do contexto da vida de Jó. Na verdade, quando nós falamos da paciência de Jó, nós estamos falando da fé que era latente no coração desse homem, que foi um homem muito importante no seu tempo, mas que viveu momentos de prova e que próprio Deus permitiu. E a história de Jó traz ensinos notáveis por isso. Interessante dizer que Jó ele foi conhecido e declarado por Deus, lá no capítulo 1, no verso 1, diz assim, que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, mas não é só por isso que ele deixaria de ser provado. E muitas vezes o homem, ele ignora a palavra de Deus. A palavra de Deus traz ensinos notáveis, né? E às vezes o homem ignora essa palavra que tem um cunho maravilhoso de projeto para a vida do homem. E o próprio Senhor Jesus diz assim, errais por não conhecer a Escritura e saber que nela há poder de Deus. O homem, muitas vezes, na sua condição natural, ele ignora que a palavra de Deus sempre traz para ele algo precioso e importante para a sua vida. E a Bíblia, quando ela relata desse aspecto, o Espírito Santo revela a palavra do Senhor, ela aponta para um futuro maravilhoso, um futuro extraordinário, um futuro que nos move, um futuro que nos alegra, um futuro que nos enche de esperança na certeza de um porvir maravilhoso. Jó foi um servo, ele foi provado, mas também foi aprovado. Então nós estamos diante de um momento maravilhoso, porque a história de Jó aponta para mim, para você que nos assista, que mesmo que nós estejamos diante de momentos difíceis, nós sabemos a quem recorrer. E é justamente isso que Jó vivia. Ele viveu, a situação dele foi tão calamitosa que diz a Bíblia que Jó, ele perdeu muitas coisas, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo que estava ao seu lado, ele foi desprezado. Olha bem, as pessoas viravam o rosto quando Jó passava. Mas ele confiou no Senhor e foi até o fim. O estado de Jó, no final, foi melhor do que o início. E aí tem um recado para mim e para você. Qual seja o seu problema, Deus tem o melhor para você. Deus tinha o melhor para Jó. Tanto isso que a sua própria esposa disse para Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó disse para ela, ó, você é louca, porque eu sei muito bem o Deus a que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Então Jó ele tinha essa confiança segura diante de um Deus. E nós vivemos dias difíceis, não é verdade? A palavra de Deus diz que nos nossos dias seriam dias trabalhosos, dias de lutas, dias de situações adversas, onde o homem estaria vivendo conflitos em todos os segmentos da sua vida. Na família,
não é verdade? Na vida profissional, na vida financeira, na própria convivência social, na parte moral, ética. Nós estamos vivendo lutas em todas as partes da vida do homem. E é muito importante nós entendermos que o homem vive essa crise, a crise existencial. O homem às vezes não sabe o porquê da vida, o porquê que ele nasceu, o porquê que ele está vivendo e o porquê, o seu futuro. E isso gera muita instabilidade. E dentro desse contexto, a palavra tem um conselho para nós. E o conselho da palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: une-te, pois, a Ele. Que coisa maravilhosa! Quando nós falamos de unir a Deus, nós estamos falando de ter comunhão, nós estamos falando de ter intimidade. Unir quer dizer estar perto, estar junto, estar ao lado do Senhor, estar perto do Senhor. Então, nesse momento que nós estamos vivendo essa insegurança, né? Essa instabilidade no mundo, em todos esses aspectos que nós mencionamos, há uma palavra para nós, uma palavra da parte de Deus. Une-te, pois, a Ele e tem paz. Que coisa notável! Esta comunhão com Deus traz em consequência a paz. E se há alguma coisa que o homem busca nos nossos dias, é a paz, não é verdade? Quem que não deseja a paz? A paz para conviver com a família, a paz para viver na sociedade. O homem está em busca disso e só tem um que pode dar. Jesus diz assim: minha paz vos dou. Não a vou-la dou como o mundo a dá, porque a paz que o Senhor está mencionando não é estar livre dos problemas, não é estar livre dos problemas que nos cercam no dia a dia, não, de forma alguma. A chuva e o sol nascem para todos. Os problemas estão à nossa porta a todo instante, não é verdade? Na educação dos filhos, né? Como está difícil, não é verdade? No trabalho, a competitividade nesse mundo globalizado gera cobranças, as cobranças trazem a ansiedade, as expectativas do homem, mas quando Jesus disse minha paz vos dou, é saber de que diante dessas lutas tão comuns dos nossos dias, nós temos um Deus que nos dá a mão. Nós temos um Deus que estende o braço. Nós temos um Deus que compreende a nossa luta porque Ele viveu elas. Porque quando Ele veio aqui, Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele passou por todas as situações que hoje nós passamos. Jesus, Ele foi rejeitado, Ele foi abandonado, Ele viveu problemas. Aqueles que estavam mais próximos deles foram aqueles que o negaram. Mas Ele nos amou. E nós temos essa bênção, por isso que a palavra de Deus diz, Jesus disse, minha paz eu vos dou. Mas há um detalhe a mais na Bíblia, há um detalhe a mais no texto que nós lemos, porque o texto que nós lemos diz assim, une-te, pois, a Ele. Por consequência terá paz, mas também te sobrevirá o bem. E o que é sobrevirar o bem? Que bem é este? Que bem é este? Que seja tão grande, é a salvação. Por isso que Paulo, quando escreve, ele diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Porque que salvação é essa que nós estamos falando? É uma denominação, uma religião? Não, nós não estamos falando de denominação. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Nós não estamos falando de uma salvação teórica, teológica, filosófica. Com certeza não é essa salvação que nós estamos falando. Mas nós estamos falando, sim, de uma salvação que tem por base a nossa íntima relação com Deus. Une-te, pois, a Ele. Pois foi Ele que pagou um alto preço por mim e por você. Então, quando nós falamos de salvação, nós lembramos que esta palavra salvação, transliterado do original, quer dizer soteria. E a soteria, essa salvação, tem todos os aspectos. Por isso que Paulo diz, como atentarmos para uma tão grande salvação? Porque a salvação é tudo isso que está aí. Salvação é segurança. Segurança de que tem um Deus ao nosso lado. Que coisa boa é saber que Deus está ao nosso lado, que Deus luta as nossas lutas. Salvação é felicidade. Quem é que não quer felicidade? O homem passa toda a sua existência buscando ser feliz. Salvação é felicidade. É alegria do Espírito, é vitória, é preservação, é saúde, é salvação propriamente dito. Que benefício maravilhoso
É tão maravilhoso e grande essa salvação. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Quando nós falamos de salvação, meus prezados irmãos, nós falamos de bênçãos. Nós estamos falando da segurança do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, une-te, pois, a Ele e tenha paz, e te sobrevirá o bem. Estar unido ao Senhor é estar próximo dEle. Eu não sei como você está vivendo hoje. Em que circunstâncias se encontra a sua vida, a sua família, eu não sei. Jó viveu lutas difíceis. Jó foi provado. Jó viveu situações que a palavra de Deus, que ele ficou com uma só ferida, da cabeça aos pés, onde as pessoas viravam o rosto, onde ninguém queria se aproximar dele. Mas ele foi fiel ao Senhor. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. O final de Jó foi maravilhoso. Deus deu tudo em dobro. Tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Quem sabe hoje você está aqui e Deus tem um propósito na sua vida. Seja qual for a situação que você está vivendo hoje. Nós vivemos esses dias difíceis. Diz a palavra que os homens desmaiariam na expectativa do que o mundo está vivendo. Nós estamos vivendo esse momento de tantos conflitos, é verdade? Nós olhamos à nossa volta, nós olhamos para a sociedade, o mundo, o homem se tornou egocêntrico, né? O eu em primeiro lugar, ele esquece da família, ele esquece de filhos, ele esquece de todo aquilo que ele mais precisa. O homem perdeu a capacidade de amar. A Bíblia diz que o amor se esfriaria nesse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo, mas há uma esperança, há uma palavra para nós nessa noite. E a palavra para nós é, une-te, pois, a Ele. Unir a quem? A esse Deus poderoso, a Jesus Cristo, aquele que provou na cruz o amor por você e por mim. Une-te, pois, a Ele. E a afirmação da palavra assim, e tem paz. Não é que poderá ter, não. E tem paz. Essa paz que invade o seu coração agora, que invadiu o nosso coração. A paz, a segurança de uma certeza de que existe um Deus que olha com carinho por nós e te sobrevirá o bem. Nessa noite, esse bem maior, que é a salvação, quer inundar o seu coração. Que você, mesmo que você já tenha experiência com Deus ou não, Ele quer abençoar o seu coração. E a palavra do Senhor para nós é essa. Une-te, pois, a Ele, e tem paz, e te sobrevirá o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor em adoração e glorificação ao nosso Deus. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe a circunstância, só olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe a circunstância, só olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe a circunstância, só olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe a circunstância, só olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema
Glória a Jesus! Que bom, né, meus irmãos? Que bom louvar esse Deus que enche de paz o nosso coração. Mas estamos chegando ao fim desse nosso culto. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar as nossas famílias, né? Nossos lares, as nossas necessidades e essa paz que só Jesus pode dar possa reinar no meu e no seu coração. Oremos ao Senhor. Pai eterno, nós glorificamos o Teu nome, nós Te bendizemos por esse bem maior de poder estar próximo de Ti, de estar unido ao Senhor, de viver essa experiência gloriosa de comunhão no corpo. Nós Te bendizemos por isso e pedimos aceite toda a expressão de louvor, de gratidão de todo o Teu povo. E agora em Teu nome dizemos que a graça salvadora, remidora do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso amado Pai, e as doces e ternas consolações e revelações do Espírito Santo permaneçam conosco, com todo o povo do Senhor, aqui e agora em toda parte, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Bem, nosso culto está encerrado e nós queremos deixar para os irmãos um QR Code aí, para aqueles que estão no exterior, basta se apontar a câmera do seu celular e poder falar daquilo que você necessita, aqueles que estão fora. Também um QR Code aí para que você possa enviar sua mensagem. Você teve uma experiência com culto ou alguma outra experiência, quiser compartilhar conosco, será muito bem-vindo. Aponta a câmera para esse QR Code e envia a sua experiência. E também temos o 0800. Se você desejar uma oração, nós temos um grupo de pastores que ficam 24 horas à disposição desse 0800, desse número, 0800 707 3076. Nós deixamos o nosso abraço e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.